Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudá-los com a passagem que se encontra em Apocalipse, capítulo 5, versículo 12, onde está escrito: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Que estejamos aqui para isso, para glorificar, para honrar, para louvar ao nosso Senhor Jesus, que foi morto na cruz por nós, para nos dar vida, para nos resgatar, para que tenhamos a vida eterna. Com essa palavra eu saúdo a todos. Queremos iniciar nosso culto no nome e na presença do nosso Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Obrigado, Pai amado, porque Tu se entregaste na cruz por nós, para nos resgatar, para nos restaurar, para que tivéssemos comunhão contigo e com o Pai. Nós Te louvamos por tudo. Queremos, Senhor, silenciar também agora neste momento diante da Tua palavra. Clamamos a Ti, Senhor, que fale conosco, que nos transforme através da Tua palavra na ação do Teu Espírito Santo. Te agradecemos e oramos por tudo, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quero compartilhar do Salmo 30, um dos textos previstos para esse dia de hoje, que diz o seguinte: eu te exaltarei, Senhor, pois Tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor, meu Deus, a Ti clamarei por socorro,
e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Queridos irmãos, alguém aqui já se encontrou no fundo do poço? Ou se sentiu no fundo do poço? Enquanto estava preparando esta pregação, eu encontrei várias notícias de pessoas que caíram, literalmente, num poço. Algumas foram resgatadas com vida, mas outras não. Outras perderam suas vidas no fundo de um poço. Mas nós usamos essa expressão muitas vezes para dizermos que não estamos bem, que estivemos muito enfermos, que estivemos em uma depressão profunda. Na dependência química, essa expressão indica que a pessoa esteve tão envolvida pelo vício que quase morreu, não via mais nenhuma saída. Tudo indica que o autor deste salmo, o rei Davi, passou por uma grande aflição. É bem provável que Davi tenha enfrentado uma enfermidade muito grande, grave, e quase morreu. Deus o libertou de forma grandiosa. Quando nós lemos ali no Salmo que Deus o reergueu, o termo usado para dizer reergueu é o mesmo usado para tirar água do fundo do poço. Esse é um motivo de louvor do convite que ele faz, que o rei Davi faz aos seus piedosos, aos seus santos, aqueles que depositam toda a sua esperança e confiança em Deus. Ajam da mesma forma, adorem, exaltem ao Senhor. Quando eu trabalhei na clínica da Cruz Azul, nós falávamos muito dessa expressão, fundo do poço. Muitos internos que passaram por lá, pela Cruz Azul, pelo Serene, com uma situação de dependência química, reconheciam e afirmavam que estavam no fundo do poço, não viam mais nenhuma saída para suas vidas, para o seu problema. Essa expressão é usada para dizer que nós estamos numa situação muito ruim, muito triste. Esse Salmo 30 usa essa mesma expressão. Tu, Senhor, me reergueste, me resgataste. Esse termo reerguer significa literalmente resgatar do fundo do poço. Mas, como falamos antes, é uma comparação para alguém que estava numa situação de uma doença muito grave também. É uma expressão usada para alguém que estava numa angústia muito grande, não via nenhuma saída possível, não conseguia se livrar da situação em que se encontrava sozinho.
Creio que todos aqui já passamos por algo parecido na vida. Realmente existem momentos de situações onde não encontramos nenhuma saída ou forma de nos livrarmos. Já ouvi alguns relatos de irmãos na fé que estavam diante de alguma doença ou um mal súbito e pensaram: agora eu vou morrer, agora eu vou me passar. Estavam no fundo do poço, diante de tristezas profundas, de pesares, de luto. Se sentiram no fundo do poço sem saída. Existem situações, irmãos, que não temos outra alternativa a não ser esperar pelo socorro de outro. Situações em que somente conseguiremos nos livrar se alguém nos puxar, nos resgatar, nos tirar do fundo do poço. E aqui o salmista afirma que foi Deus quem o tirou, quem o resgatou do buraco onde se encontrava. No domingo passado nós falamos sobre o chamado à comunhão. E, queridos irmãos, muitas vezes Deus nos resgata por meio do nosso irmão, da nossa irmã. No Salmo nós lemos que os inimigos de Davi se alegravam com a situação em que ele se encontrava. E não são raras as vezes em que nós sentimos isso também. Parece que algumas pessoas só desejam o nosso mal e esperam ansiosos pelo nosso fracasso, pelo nosso sofrimento. Isso é outro motivo para nos afundar ainda mais no desânimo, no desespero, no sofrimento. O salmista afirmou que olhou para cima, ele clamou, ele olhou para cima de dentro do poço onde ele estava, clamou a Deus. Ele clamou ao Senhor e o seu clamor não foi em vão. O Senhor estendeu sua mão, o puxou para fora de onde ele estava. Quantas vezes já sentiste esse agir libertador de Deus em sua vida? Quantas vezes tu já percebeu que Deus o livrou de algo muito grave? De situações de fundo do poço. No versículo 2 nós encontramos a expressão curaste. Esse verbo no hebraico pode significar restaurar ou recompor. Pode estar ligado estreitamente com a cura no sentido de doença, mas outro tipo de cura também, como a libertação do pecado, de uma vida amarrada pelo pecado. Davi fora livrado de algo realmente grande, complicado. A expressão usada é como se ele fosse restaurado, resgatado da morte, trazido para a vida novamente. E, queridos, penso que alguém que é livrado do fundo do poço nunca se esquecerá a ajuda que recebeu. Será eternamente grato a esse resgatador. Lembro-me daqueles 33 mineiros que ficaram presos numa mina do Chile por 69 dias. Imaginem o que se passava na cabeça deles enquanto estavam lá embaixo. Poucas vezes ouvimos de algum resgate numa situação dessas que deu certo. Normalmente as pessoas morrem na profundidade na situação em que eles se encontravam. Provavelmente pensavam: nós nunca mais veremos a luz do dia, nem mesmo suas famílias. Mas agora imaginemos o que eles sentiram quando saíram daquele buraco, do fundo do poço, que eles puderam ver novamente a luz do dia, a luz do sol, seus familiares, seus amigos.
Imaginemos a sensação de alegria e de gratidão desses homens. Davi, quando se sentiu resgatado, ele convocou a todos para temerem a Deus, para louvarem junto com ele, para engrandecerem ao Senhor, que os libertou das trevas, do fundo do poço. Quem está numa situação de fundo do poço não vê mais expectativas de sair de lá. Davi não só agradece pelo seu livramento, mas afirma que Deus é bondoso para com todos os que o invocam. O Senhor nos ajuda, mesmo que Deus nos permita sofrer por um breve momento pelas consequências de nossa vida, de nosso pecado. Ele não demora em nos ouvir e vir ao nosso encontro, ao nosso socorro, quando nós o clamamos. A bondade e a misericórdia do Senhor dura para sempre. O profeta Isaías transmite palavras de Deus sobre a nação de Israel nesse mesmo sentido. Ele diz o seguinte: por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. Isaías 54, versículo 7. Nós somos cercados de incertezas, de aflições enquanto estamos aqui neste mundo. Nós passamos e passaremos por diversas situações de fundo do poço. No entanto, Davi está nos dizendo: pesem as suas aflições e os favores de Deus na sua vida. E nós perceberemos que o favor de Deus é muito maior. As aflições em comparação com a vida são muito menores que os favores com as bênçãos de Deus. Aliás, a Bíblia nos afirma que as bênçãos de Deus vão além dessa vida. Por isso o apóstolo Paulo afirma: os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, 17 ao 18. Se nos colocarmos a meditar na bondade divina, nos manteremos firmes nas dificuldades, nas situações de fundo de poço em que nós nos encontrarmos. Por isso Davi afirma: o choro durará uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Por outro lado, se nos apoiarmos em nós mesmos, em nossas próprias forças, como Davi afirmou no início, no versículo 6, quando ele se apoiou na sua prosperidade, na sua tranquilidade, na sua mente, ele se enganou. Ele achou que estava seguro. Este é o nosso engano, nosso erro. Quando estamos seguros de nós mesmos, de nossas posses, do nosso poder ou influência, nós vamos adentrando cada vez mais no fundo do poço, sem saída. São inúmeros os relatos que eu ouvi de dependentes químicos ou de outros irmãos em outras situações, afirmando que quando se sentiam seguros de si mesmos, que sairiam de sua situação quando quisessem, enquanto usavam alguma droga, enquanto se sentiam seguros, fortes, sem problemas. Mas quando perceberam, não tinham mais saída. Quando estamos nos sentindo bem, tranquilos em nossa vida, longe de Deus, nós achamos facilmente que essa situação é duradoura. Mas aí é que nos enganamos.
Isso acontece todas as vezes que perdemos a consciência de que nossa vida é frágil longe de Deus. Ela caminha para o fundo do poço. Quando percebemos que nos perdemos em nosso pecado, que nos afastamos da presença do Senhor e percebemos que estávamos confiando em nós mesmos, então é como se estivéssemos no fundo do poço. Só existe duas opções nesse momento. Ou nós continuamos olhando para baixo, para o fundo do poço, para as suas paredes, ou nós olhamos para cima, para Deus. E ficar no fundo do poço, queridos irmãos, é não poder ver a liberdade, é não poder enxergar a mão de Deus sobre nós, é ter a face de Deus oculta de nós, mas olhar para cima e clamar é saber que o nosso socorro virá. Aquele que deposita toda a sua confiança em Deus, mesmo quando está no fundo do poço, sabe que o resgate vem, mesmo que demore por um instante. E além de sermos resgatados do fundo do poço, receberemos fé inabalável, firme como uma montanha. Davi reconhece que não nasceu para a morte, mas para a vida, para servir a Deus. Por isso ele clama pelo socorro. Espera que o Senhor o livre do fundo do poço, para que assim ele consiga lhe exaltar, lhe engrandecer o nome enquanto viver. O rei conclui agradecendo, louvando ao Senhor pelo seu livramento diante da dificuldade. Deus lhe tirou as vestes de lamento, o pano de saco e terra que estava sobre sua cabeça, e lhe deu roupas de festa, roupas limpas, agradáveis, cheirosas. Transformou seu choro e pranto em alegria e louvor. Davi entende que foi liberto para adorar ao Senhor pelo resto da sua vida. Interessante pensarmos que muitas vezes pessoas que são resgatadas lá do fundo do poço, da sua aflição, da sua angústia, quando clamou a Deus, facilmente se esquece do Senhor. Mas Davi celebra a bondade de Deus e nos convida: vamos adorar juntos, vamos exaltar ao Senhor juntos, confiantes de que o socorro sempre virá dele. Isso a Bíblia afirma do início ao fim. Como nós lemos em Apocalipse, o Cordeiro de Deus que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Apocalipse 7, versículo 17. Creiamos nisso, queridos irmãos, e continuemos clamando ao Senhor diante das nossas lutas, e o exaltando e o engrandecendo, porque Ele é Deus fiel e resgatador. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Obrigado, Pai amado, pela Tua misericórdia, porque Tu sempre vem ao nosso encontro quando clamamos a Ti arrependidos. Dê-nos fé, força e sabedoria para andarmos sempre conforme os Teus ensinamentos. Clamamos a Ti, Senhor, que ajude, que restaure, que tire do fundo do poço as pessoas que estão ouvindo essa pregação, que estão passando por dificuldades, por doença, por luto, por sofrimento. Nós entregamos tudo isso nas Tuas mãos e agradecemos. E aquilo que não conseguimos lembrar,
incluímos na oração que tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo permaneça sobre ti, te envolva, te restaure e te anime. Fique na paz do Senhor. Amém.